Continuando, na época então do BNH, os recursos do FGTS eram destinados aos financiamentos das pessoas de baixa renda, juros de 1 a 3% ao ano. Eram os financiamentos operacionalizados pelas Coabs. Já os recursos que vinham do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo eram destinados aos financiamentos imobiliários das pessoas de média e alta renda, com juros de 10 a 12% ao ano, uma taxa de juros bem maior, portanto mais lucrativa para o BNH em si. O sistema financeiro de habitação era e é até hoje vulnerável às flutuações econômicas. O que acontecia na época do BNH, nós vimos na aula sobre o tema, é que devido à inadimplência da população de baixa renda, né, eles não tinham condições de arcar com as parcelas dos financiamentos, os recursos do FGTS foram sendo direcionados às classes médias e altas. Ou seja, a função empresarial do BNH ganhou força em relação à função social. Os financiamentos para a classe média e alta eram mais lucrativos. Só que na década de 1980 vem uma grande crise inflacionária, a época da mega inflação, e isso leva a um aumento expressivo, da inadimplência da classe média. Os salários da classe média não conseguiam acompanhar a escalada de preços. Isso levou a uma grande inadimplência nesses financiamentos imobiliários, o que provocou uma série de prejuízos para o BNH, culminando na sua extinção. Ele foi incorporado pela Caixa Econômica Federal em 1986. Diante da dificuldade em promover as políticas de financiamento para a população de baixa renda, o governo começou a fomentar as políticas de autoconstrução, né, uma alternativa para atender a população de menor renda. O que era a política de autoconstrução? Era um incentivo para que a própria população de baixa renda enfeitasse as suas casas, né, construíssem eles mesmos as suas casas. Isso fazia com que o acesso ao terreno fosse barateado, assim como o processo de construção. E assim, com o próprio trabalhador, com a própria pessoa construindo, era possível eliminar as construtoras, barateando muito o processo. Embora isto provocasse uma piora da vida do trabalhador, porque ele precisava abrir mão do descanso, abrir mão do lazer, sem ter uma remuneração extra por esse trabalho. A única recompensa seria a sua própria moradia, mas como ele também não era qualificado para construir, para estudar todo o projeto de uma casa, isso também geraria moradias precárias. Mas era a alternativa que o governo encontrou até como forma de força política. Não sei se vocês conhecem ou se lembram, o Mário Covas, que foi governador de São Paulo, grande parte da popularidade dele veio desses programas de autoconstrução que ele promoveu quando era prefeito de São Paulo. Um grande exemplo foi o programa João de Barro, que o governo federal instituiu em 1984, mas essa autoconstrução não teve resultados efetivos, né, nesse objetivo de promover a moradia para a população de baixa renda, também teve N problemas. E aí começa a desestruturação do sistema financeiro de habitação, né? A falta de programas eficazes. De 1988 a 1994 foram lançados vários programas habitacionais sem bons resultados, muito por conta da crise inflacionária que ainda perdurava, né? Em 1988, o índice de reajuste da poupança passou a ser o ATR, né? Aí está escrito OTR, mas o certo é ATR, a taxa referencial,
o que fez com que a caderneta se desvalorizasse com relação à inflação. Isso era uma tentativa também de baratear a captação de recursos para favorecer o financiamento imobiliário em geral, que tinha travado completamente nessa década de 1980. Após várias tentativas ineficazes de conter a inflação, que gerava também programas habitacionais sem resultados efetivos, acontece em 1994 o Plano Real, consegue neutralizar essa mega inflação, e com isso, em 1995, no governo Fernando Henrique Cardoso, os financiamentos com recursos do FGTS são retomados. Os financiamentos com recursos do FGTS tinham extinto completamente com o fim do Banco Nacional de Habitação. Agora, com o Plano Real, que conseguiu neutralizar a mega inflação, já era possível planejar melhor esses recursos, já era possível planejar melhor a economia. Então, os financiamentos com recursos do FGTS são retomados. O grande programa habitacional direcionado à população de baixa renda no governo do Fernando Henrique Cardoso foi o Programa de Arrendamento Residencial, o PAR. Foi lançado em 1999, mas também não teve resultados efetivos esse programa para no tocante ao financiamento de moradias para renda para as famílias de baixa renda. Apenas 8,5% dos recursos foram direcionados a essa população com renda inferior a 3 salários mínimos. Então, novamente um programa que era direcionado para o financiamento de moradias para baixa renda, mas que não cumpriu o seu papel. Acabaram que os recursos foram direcionados, mais uma vez, para a população de média e de alta renda. Muito por conta desse desgaste do Fernando Henrique Cardoso, não conseguir oferecer políticas mais eficazes voltadas à população mais pobre. Em 2002 se elege o Lula como presidente do Brasil. O Lula era oposição ao Fernando Henrique Cardoso. No governo Lula, então, foi criado em 2003 o Ministério das Cidades, que lançou, o objetivo era ser um ministério voltado exclusivamente para a política urbana. Até então não havia um ministério voltado especificamente para esse fim. Em 2004, tivemos o lançamento do Programa Nacional de Habitação. Esse Programa Nacional de Habitação, o PNH, aumentava os recursos do FGTS que seriam direcionados ao financiamento habitacional. E com a crise de 2008, que já explicamos bastante, falamos bastante sobre isto na aula anterior sobre o Minha Casa Minha Vida, o PNH culmina em 2009 no lançamento do programa Minha Casa Minha Vida. Aí, então, o Lula, um personagem polêmico, né? Ou se ama ou se odeia, mas o fato é que na presidência do Lula é que o FGTS passa a ser usado de forma mais intensiva para o financiamento habitacional.